Muitas pessoas imaginam que o único caminho para se tornar um dermatologista é realizar uma residência médica. Mas você sabia que existem outras formas e que são tão boas quanto fazer uma residência médica, como, por exemplo, fazer um estágio, uma pós-graduação credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia? Pois então, esse é o tema de hoje do nosso podcast Papo de Dermato. E se você ainda não conhece nosso podcast, aproveite já para seguir no canal do YouTube e também em todas as plataformas de podcast. Hoje eu vou falar com a Bruna Elias, que fez uma pós-graduação credenciada na Fundação Lusíada em Santos, e ela vai contar tudo pra gente de como que foi o processo, como foi a preparação e como que funcionam essas provas. Então fique a seguir com o nosso episódio. Olá! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo de Dermato, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Bruna Elias, que vai falar um pouco para a gente sobre como funciona as pós-graduações que são credenciadas para dermatologia. Ela é formada em medicina e depois, em seguida, já fez a pós-graduação credenciada da Universidade Fundação Lusíada, em Santos, da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e é um grande prazer ter você aqui conosco. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, Elisa, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Que bom, fico muito feliz de ter você aqui. Eu vou aproveitar até já para comentar que a Bruna, ela vai fazer parte de um grande projeto com a gente, que é tentar trazer o conteúdo dos nossos cursos voltados aí para a prova de pós-graduação. Então, ela já tem bastante experiência nisso. Eu queria que ela começasse falando para a gente como que você descobriu esse mundo, né? Porque muitas vezes isso é um assunto meio velado, acho que até por conta de concorrência e tudo, e não tem uma divulgação muito ampla. Então, como que foi você, na faculdade, ter o conhecimento disso, desse tipo de prova? Eu confesso que eu mesmo, fazendo faculdade num lugar que tinha, eu não sabia. Eu fui descobrir um tempo depois, eu já estava praticamente já totalmente afundada ali estudando para a prova de residência, quando eu descobri que tinha essa possibilidade. Né? Então conta para mim, como que foi essa descoberta para você? Então, para mim também foi bem parecido assim. Eu só soube quando eu passei realmente no internato, e aí acabei conhecendo uma colega, né, que no caso acabou virando a minha R3, e foi ela que me contou. Porque realmente parece que é um assunto que, se você vai pesquisar, você não acha nenhuma informação, nada muito concreto, assim. Então, realmente foi passando no ambulatório de dermato mesmo, que a gente conversou, e aí ela me falou. Porque na minha cabeça só existia a residência ou pós-graduação que você paga e que você não presta prova nem nada. Entendi. Bruna, então me conta uma coisa, você prestou outras provas ou você só prestou mesmo a que você passou? Então, existem outras provas, mas no meu caso eu acabei prestando só o Uni5, que é como a gente chama, né? Que abrange o serviço de Santos, que foi o que eu fiz, Heliópolis, Bauru, Jundiaí e Mogi. Então, essa é a mais famosa de todas, assim. Ah, legal. E me conta um pouquinho como que funciona o processo seletivo. Se tem entrevista, o que cai na prova? Me conta um pouquinho como que funciona a prova. Essa prova Uni5 que a gente fala, são 3 fases. Tudo ocorre no mesmo dia, então, assim, para quem, né, tá se preparando para isso, é um dia bem cansativo, porque de manhã cedinho, 7, 8 horas da manhã, a gente tem uma prova teste, parecida com as provas de residência, mas costumam cair menos questões, então, em torno de 60, todo ano o edital muda um pouquinho, em torno de 60, 80 questões, e são questões múltipla escolha de clínica e de dermato. Então, são provas específicas mesmo que cai dermatologia, né? Aí, essa primeira fase é uma prova eliminatória, então só passa para a segunda quem alcançar 70% da prova. E aí, a segunda fase é uma prova projetada de caso clínico e só de dermatologia, então é uma prova bem mais específica. Geralmente não costuma cair muita pegadinha, eles querem pegar os grandes temas da dermato mesmo, explorar diagnóstico diferencial, tratamento, e geralmente são 5 questões, aí com A, B, C, mas são perguntas mais direcionadas assim, e aí prova escrita, mas é uma prova projetada com imagem só. E aí todo mundo que foi para essa segunda fase, então todo mundo que fez, vai para entrevista e análise de currículo.
Aí, geralmente é em ordem alfabética que eles vão chamando. E eu senti, assim, que na parte da entrevista é realmente eles querendo conhecer quem é o candidato, o porquê que tem interesse em dermato, se já fez alguma residência antes, porque isso na hora conta pontos a mais, né. Tem gente que às vezes faz algum estágio de 1 mês durante a faculdade também em dermato, isso acaba contando. Congressos, todas as participações na parte de dermato, tudo isso eles acabam perguntando. Eles perguntam onde você se formou, mas pelo menos para mim não teve nenhuma, assim, pergunta para me deixar em uma saia justa, foi realmente para Uhum. conhecer mesmo. Tá. É. E a parte de clínica, na prova, é peso igual? Peso 50% dermatologia, Tá 50% tá clínica? tudo meio que misturado, tem questão até que abrange os 2 temas, assim, eles não costumam pedir, questões muito específicas de outros temas de clínica, é uma clínica mais geral, uma clínica médica, assim, Uhum. que o médico, né, recém-formado tem que saber. Não costuma cair questão muito específica das outras, matérias, assim. Então, e a prova lá normalmente acontece em São Paulo ou é nos cada instituição aplica a sua própria prova, Então, como que no é? caso da Unicinco, a prova geralmente é no Heliópolis, Uhum. tá? Então aqui em São Paulo, mas aí a prova tá valendo para cinco instituições. E no final é como se fosse um leilão do SUS, que nem de Tá. residência. Uhum. Então vai sair uma classificação e Cada um vai cada falando onde quer lugar, ficar. exatamente, cada lugar tem as suas vagas, né? Uhum. E aí cada um vai escolhendo dependendo da sua classificação. Isso tudo no final do dia, assim. Entendi. E assim, eu sei que as provas elas não são liberadas abertamente para que você possa ver, igual acontece, por exemplo, na prova do Sim. TED. Então, como que foi para você fazer a preparação para uma prova obscura? Então essa foi a questão mais difícil, assim, porque no meu caso eu acabei não fazendo o cursinho, eu optei por não fazer. A a minha colega, a minha R3 na época, Uhum. ela acabou me dando dicas do que estudar, quais eram os temas mais cobrados, e aí eu fui estudando por conta mesmo. Eu peguei o livro do Sampaio, aí eu resumia cada capítulo e foi assim, estudo atrás de estudo, só que eu não tinha essa parte de questão. Então, para mim, isso eu senti bastante falta, porque eu não tinha como, né, saber se eu realmente estava sabendo aquela matéria ou não estava, porque o que me falavam é que as questões eram diferentes das questões de prova de residência. Uhum. As questões da prova, pelo menos da Unicinco, elas acabam se parecendo mais com questão que a gente faz durante a faculdade, prova de faculdade, assim. Uhum. Tem às vezes enunciados um pouco maiores, não são tão assim, tem questão direta, mas acaba tendo uma pegada, assim, um pouquinho diferente de questão de residência, assim, de prova de residência. Então, não, né, quando eu estava me preparando, eu senti bastante falta dessa parte de um banco de questões que pudesse me ajudar, né. Uhum. Com Isso eu acho certeza que faz muita diferença faz, né. mesmo. Tá. E você tem contato com outras pessoas que fizeram outras instituições para fazer esse comparativo de como é em outros lugares? São processos seletivos semelhantes, que Semelhantes. caem em Aham. conteúdos, formato de prova, entrevistas são parecidos? Conta Sim, um a pouquinho. grande maioria dessas provas de pós-graduação de estágio credenciado pela SBD são provas específicas de dermato. Uma ou outra Hum. cai essas questões de clínica mesmo, no geral. Tem o colega que faz em Taubaté, costuma ser uma prova bem, assim, que eles cobram bastante dermato mesmo, então até um Uhum. pouco mais específica, pelo que eu tenho conversado com os colegas, do que a Unicinco. Existe 4 serviços no Rio de Janeiro, tem a UERJ, o FRJ, a Policlínica, o Instituto Azulay. São super Tem de renome, né? sim, E no que Rio além tem da vaga de bastante coisa. residência, tem a vaga e Aham. que muitas vezes ninguém sabe, né? Exato, porque o mesmo Uhum. serviço acaba tendo o lugar para residente e para estagiário. Uhum. E muitas Tem vezes o programa é praticamente o mesmo, né? exato, só com a mudança, por exemplo, lá em Santos, né, e nas outras instituições da Unicinco, a gente não recebe Nenhuma bolsa nenhuma de bolsa, mas a residência. gente também não paga nada. Uhum. Mas em outros lugares até são pagos.
mas geralmente o currículo é bem igual ao de residência. Tem uma carga horária mínima que a SBD, né, Coloca. institui isso. Recentemente, até eu vou colocar aqui para quem está chegando agora e não conhece muito sobre esse assunto, pediram para eu falar num congresso de dermatologia sobre como que funciona o ingresso na dermatologia. E aí eu fiz um levantamento aí até de alguns critérios que a SBD usa para credenciar, e são critérios assim muito interessantes que eu percebo que realmente para você tornar uma instituição credenciada, você tem uma avaliação de quem já passou por isso. São dermatologistas que se juntaram para ver aqueles critérios e que colocam quanto que você tem que ver de dermatopatologia, quanto que você tem que ter contato com as especialidades. E eu achei que foi assim, muito bem feito. Super bem estruturado. E que realmente é um programa totalmente equivalente a um programa de residência médica. A grande diferença não recebe bolsa, algumas vezes paga, e tem que fazer a prova de título depois, né? Para poder ter a maior diferença. A maior diferença é que o residente ele recebe a bolsa e no final ele tem o registro de qualificação de especialidade, e quem faz o estágio credenciado tem uma formação exatamente igual, mas ele não tem o RQE logo que ele se forma. Ele precisa prestar a prova, mas também não precisa ter um tempo de atuação de 6 anos. A gente acaba e já pode prestar. Termina e já faz, exatamente. E, assim, de cabeça, você lembra alguma dessas provas que tem pré-requisito de clínica? Isso ainda existe? Existe. Isso tem caído por terra, mas pelo que eu sei, o único serviço ainda que pede é o ABC. Ah, tá. O ABC, eles pedem clínica antes de fazer dermato. De resto, pelo menos quando eu estava prestando, eu não soube de nenhuma, a não ser que tenha mudado. Isso sempre muda, né? Não dá pra criar uma regra, mas isso costuma mudar. Eu acho que essa conversa muito interessante para quem não conhecia isso, acho que esclarece muita coisa. Você queria deixar alguma mensagem assim final para alguém que está pensando em fazer dermatologia e está querendo criar outras possibilidades além da residência médica, dar dicas aí, o que você quiser falar, o espaço está aberto, Bruna. Então, eu sei como esse período é muito difícil, né? Muita ansiedade. A grande maioria das pessoas acaba tentando passar em residência, né? Antes, esse foi o meu caso também. Eu cheguei a estudar para tentar fazer uma residência em dermato, mas quando eu percebi que naquele ano eu não ia conseguir, foi aí que eu comecei a focar realmente em estudar dermato mesmo. E eu me surpreendi, porque como é uma matéria, né, que a gente gosta, é muito mais fácil de você conseguir realmente estudar de fato. Até o tempo que eu tinha, né, porque foi logo no final do ano, e geralmente essas provas a gente não comentou, mas elas acontecem em fevereiro, janeiro, fevereiro, normalmente fevereiro. Então, eu tive um período assim, de novembro, começo de dezembro até fevereiro, para me preparar. E eu achei que, assim, foi suficiente, porque é isso, era uma matéria que eu queria saber tudo, que é muito mais fácil de estudar do que as outras matérias que a gente precisa estudar para residência. O que me ajudou muito foi ver bastante imagem clínica, então eu olhava vários atlas, né, para tentar ter uma diversificação e ver os casos clínicos, todas as doenças. E, como eu te falei, eu senti muita falta de um banco de questões e de um cursinho. Até existem cursinhos que fazem essa preparação para estágio, e a grande maioria de quem presta prova de estágio acaba fazendo, mas eu senti que não era para mim. Vários colegas tinham me falado que era muita matéria, que eles não davam foco muito assim em realmente o que seria preciso você saber, que não tinha tanto um direcionamento. Então foi pensando nisso, né, pensando em todo mundo que está passando por isso, que a gente pode falar? Pode falar. Que a gente está fechando uma parceria e a gente vai montar um curso especial para quem está prestando prova de estágio em dermato. Então, vai ser um curso super, né, direcionado com o que realmente você precisa estudar, vai ter banco de questão para ajudar, vai ser super completo e realmente direcionado por quem já passou, quem já esteve aí no lugar de vocês. É isso mesmo.
Muito bom, acho que vai ser uma parceria de grande sucesso, eu tenho certeza. Acho que vai ajudar muita gente, né? Com certeza, porque a Bruna, eu vi que ela, há algum tempo, ela já vinha muito interessada em tentar ajudar, já Sim. fazia resumos aí para o pessoal estudar, e a gente também, em contrapartida, tinha também uma certa falta, né, Sim. de direcionar. Tem Exato. muitos alunos que já procuravam o Medical of Derma com esse perfil, né, com esse intuito, e a gente falava, olha, que cobre a matéria, com certeza cobre, Sim. só que é até um pouco mais aprofundado do que você Exatamente. precisa. Então, ter alguém que já passou por esse processo e que direcionar, né? direcionar, tem aquela voz, né, já passou por isso, então a pessoa consegue dizer, olha, Sim. isso aqui sim, isso aqui não. Então a Bruna vai com certeza desempenhar um papel brilhante aí para ajudar a gente nisso, e com certeza vai ajudar muita gente, como você comentou. Assim esperamos, né? Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você. Finalize então aqui o podcast, se você quiser deixar mais algumas palavras para o pessoal que está assistindo a gente. É isso, não desistam, dá certo e a gente vai ajudar vocês. Isso aí. Então tá bom, então finalizamos esse episódio do nosso podcast do Papo de Dermato e ficamos então por aqui, nos vemos no próximo. Grande abraço, tchau, tchau.